A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje nós estamos com uma aula maravilhosa, lição de número 5, que tem como título Proteção contra a Preguiça. Uma aula fenomenal. Fique conosco até o final desse vídeo, que vai ser uma bênção para a sua vida. Quero te fazer 3 pedidos importantes. Primeiro, deixa aquele like do céu, aquele like abençoado que tem ajudado o nosso canal. Também compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal. Também deixe o seu comentário. Isso é muito importante. Quero deixar um coração, quero deixar uma palavra de bênção e assim quero abençoar a tua vida, tá bom? Então, entendido aí nesses 3 pontos, nesses 3 pedidos, vamos aqui para a nossa lição. O nosso texto principal se encontra em Provérbios capítulo 12, versículo de número 27. Preste muita atenção no texto. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Preste muita atenção. O preguiçoso, ou seja, eu estou falando de lentidão, eu estou falando de falta de motivação, eu estou falando de falta de ânimo ou um estado de letargia. Esse preguiçoso não assará, ou seja, ele tem a caça, ele foi atrás, ele buscou, ele se esforçou, ele se dedicou, ele conseguiu matar a sua caça e trazer ela para casa. Mas o desânimo sobreveio sobre ele. E assim o texto diz que ele não assará a sua caça. A sua aqui quer dizer que ele não roubou, ele capturou. Ou seja, o próprio texto já nos traz aí uma gama de exemplos concernente a essa ideia da letargia, da preguiça, de pessoas que às vezes batalham, mas por algum momento param no meio da caminhada, justamente por causa da preguiça. Esse homem, esse exemplo é um bom começo para nós aqui entendermos essa questão. Mas o bem precioso do homem é ser diligente. Ou seja, cuidadoso, persistente. Não é só caçar, é consumar o ato da caça, ou seja, preparar essa caça. As coisas não podem ficar no meio do caminho, elas não podem apenas começar, elas têm que terminar, elas têm que ter começo, meio e fim. O que passou disso pode ter certeza que será sempre prejuízo para o ser humano. Resumo da lição: a preguiça nos paralisa. Se ela nos paralisa, como o texto está dizendo aqui, o que estava andando, ou seja, alguém estava andando, alguém estava fazendo, ou seja, a preguiça paralisou aquele que estava em movimento, entendeu aí? Mas o trabalho e a diligência, que nós já falamos aqui, nos fazem perseverar. A diligência é o cuidado, é a persistência. O perseverar é o continuar, é o prosseguir. Então aqui nós já temos exemplos claros concernente à preguiça. Outra coisa que eu queria levantar, até aqui ainda nós estamos falando sobre o capítulo, com 2 ressalvas que nós vamos falar, sobre a sabedoria, que vai do capítulo 1 até o capítulo 9. Eu queria já levantar uma questão aqui para você pensar um pouco concernente a essa questão.
Viver de milagres ou viver de sabedoria. O texto de Provérbios, o livro de Provérbios, fala justamente sobre a sabedoria. A sabedoria é a forma inteligente de viver a vida, saber escolher, saber parar, saber continuar, saber fazer as coisas certas, ou seja, Deus nos deu essa graça que se chama sabedoria. Então tem muitas pessoas que por falta de sabedoria vivem às custas de milagre, ou seja, ai meu Deus, que o Senhor faça um milagre na minha vida e que essa dívida venha desaparecer ou que algo possa acontecer, mas em muitos casos, se for analisar a fundo, é uma falta de sabedoria. E essa falta de sabedoria fez com que essa pessoa entendesse que para que ela saísse dessa situação, precisa-se de acontecer o milagre. Deus faz milagres? Faz. Mas tem situações que nós pedimos a Deus um milagre, que é uma salvação, que é uma libertação, que é uma transformação, devido à nossa falta de sabedoria, à nossa falta de prudência. Então eu queria que você explorasse um pouco essa questão, tá? É óbvio que às vezes nós estamos falando de milagres concernente à doença, e isso está fora do nosso controle. Mas tem situações que estão dentro do nosso controle, dentro da nossa realidade, dentro da nossa situação, mas por falta de sabedoria nós deixamos que aconteça. Aí depois ficamos exigindo e pedindo que Deus intervenha com o milagre. Quero que você analise, pense e reflita sobre isso. Viver de milagres ou viver de sabedoria, tá bom? É um dilema. Interação. Incentive os jovens para que tenham um senso de responsabilidade com a alimentação e o sono, bem como o estabelecimento de uma rotina, o quê? Saudável. Então, 3 pontos importantes: alimentação, sono, ou seja, uma vida que tenha uma rotina saudável. A diligência é estar disposto a trabalhar arduamente e fazer o melhor em qualquer trabalho. Aqui eu estou falando da orientação pedagógica. Não para nos tornarmos ricos, famosos ou admirados, mas para servir a Deus com o melhor de nós durante a nossa vida. Sabedoria fala muito disso, fala de nós vivermos o melhor de Deus em nossas vidas. Provérbios capítulo 6, do versículo 6 ao 11, aí aqui tem 2 exceções. Capítulo 24, do versículo 30 ao 34, e o capítulo 26, do versículo 13 ao versículo de número 16. Então, nós temos aqui 2 exceções, porque até então o nosso tema está sendo estudado do capítulo 1 até o capítulo de número 9. Nós falamos, nas outras aulas concernente a essa questão, que nós estamos estudando. E aqui nós temos 2 exceções, que são 2 capítulos, mas que falam do mesmo tema. Então, o capítulo de número 6 de Provérbios, ele nos dá uma ênfase concernente à natureza, comparado com a vida humana, ou seja, vai ter com a formiga preguiçoso. O preguiçoso, até quando ficarás deitado, quanto te levantarás do teu sono? Aí o versículo de número 10 vai dizer o seguinte: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços, descansar um pouco. Então a vida do preguiçoso é justamente essa, é viver às custas dos outros ou esperando que um milagre aconteça e ele não age de forma alguma, tá? Então o versículo 11 vai dizer assim: assim te sobrevirá. Então, ou seja, eu tenho as consequências, A tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, acaba sendo inevitável que isso
aconteça. Provérbios capítulo 24 vai falar sobre o tolo e o preguiçoso, né? Tolo e preguiçoso, vai falar de uma situação ao qual esse observador vai até o campo, né, do preguiçoso, e lá ele vê, no versículo 31, né, muitos espinhos em meio à plantação de uva, tá, porque é uma vinha, e ele vê também a superfície dessa vinha coberta de mato, que no caso aqui ortigas, né? E a parede de pedra que cercava essa vinha estava derrubada. O versículo 32, ele vai dizer assim, ó, o que tenho eu visto, considerei e vendo recebi, ou seja, olhei, pensei e aprendi. São os três verbos usados no versículo 32. Olhei, pensei e aprendi, ou seja, levei isso em consideração para a minha vida. Versículo 33, um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Ou seja, eu durmo um pouco, descanso mais um pouco, enfim, a vida dessa pessoa é dessa forma. O versículo 34 é igual ao capítulo 6, versículo de número 11. Provérbios 26, que também é exceção aqui, diz o preguiçoso: um leão está no caminho, ou seja, ele fica em casa arrumando desculpas para não fazer o que lhe é de dever. Aí ele vai dizer o seguinte no versículo 14, é interessante, que o preguiçoso ele vira de um lado para o outro, como a porta que gira nas dobradiças e não sai do lugar. Essa é a comparação que o autor faz do preguiçoso. O versículo 15 vai chegar ao extremo, ao qual vai dizer que o preguiçoso ele tem a audácia de não conseguir pôr nem a colher de comida na boca de tanta preguiça. Ou seja, se ele tem dificuldade para preparar a comida, de assar, imagine para comer aquilo que ele mesmo preparou. Então é um alerta aí para nós concernente à preguiça. E nós vamos definir muito bem o que é preguiça e o que não é preguiça. Na introdução, conceituaremos a preguiça, faremos uma distinção e refletiremos sobre algumas coisas básicas concernente à prevenção. O tópico 1, uma advertência contra a preguiça. Subtópico de número 1, informações iniciais. Priorizaremos a advertência, que no caso aqui está no versículo 6 até o versículo 11, tá bom? Do capítulo 6. Também Provérbios 24, que traz uma admoestação contra o preguiçoso, e também os versículos de 1 a 19. Aliás, capítulo 6, do 1 ao 19, mas priorizaremos o versículo 6 até o versículo de número 11, tá bom? Então aqui o autor já vai para o texto do capítulo 6, versículo 6 ao 11, que é o nosso tema, é o ponto central aqui. A advertência contra a preguiça em Provérbios 6 traz, na verdade, o estímulo à prática das virtudes da diligência e do trabalho. Lembrando que diligência, eu estou falando de cuidado e persistência, e do trabalho, que é tudo aquilo que realizamos, tanto em prol do outro, quanto em prol da nossa própria vida. O sábio se volta para a natureza por meio da observação e ele repara no trabalho da formiga, um inseto muito pequeno que tem um papel muito importante na natureza e que nos traz um exemplo muito eficaz
do que é ser organizado, do que é construir, do que é se alimentar, do que é prever momentos de dificuldade. Então, essa formiga, ela trabalha 24 horas em conjunto com as outras. E assim, o sábio, olhando e observando esse pequeno inseto, tá? Ele chega a algumas conclusões que são verdades absolutas para nós seres humanos. Então, no versículo de número 8, o sábio pergunta ao preguiçoso, a fim de que ele faça uma autorreflexão de sua condição, tá? Então, o sábio no versículo 8, versículo 9, né, do capítulo de número 6, que ao final da sessão arremata a pobreza que se abaterá inesperadamente sobre o preguiçoso, versículo 10, versículo 11, versículo 9, versículo 8, ou seja, o sábio, ele pergunta ao preguiçoso a fim de que ele faça uma autorreflexão de sua condição. Qual é a condição hoje desse adolescente, desse jovem? Qual é o estado de ânimo que esse jovem tem? Qual é a perspectiva? Qual é a perspectiva e a expectativa? Essa perspectiva tem causado desânimo, e o porquê esse desânimo se abateu? São questões físicas, são questões emocionais, são questões relacionadas ao convívio social. O que é que está acontecendo com esse jovem que ele não tem vontade de crescer? Por que é que ele não tem vontade de fazer? Por que é que ele não tem vontade de prosseguir? Porque ele não tem vontade de ganhar. E com isso, ele está apenas perdendo muito na sua vida. Então, esse exemplo da formiga já nos instruindo e nos mostrando que esse pequeno inseto pode fazer grandes coisas e pode se livrar de grandes tensões como chuva, sol, frio, neve, ou seja, qualquer outra adversidade que venha, ela vai estar preparada para suprir as suas necessidades, porque ela trabalhou. E assim, nós temos que fazer essa pergunta em sala: o que é que tem te desanimado? Por que levanta cedo e não consegue arrumar a própria cama? O que é que está acontecendo com esse jovem? Por que está preguiçoso concernente? Por que está em estado de preguiça concernente à escola bíblica dominical? O porquê não levantar? Qual é a questão que impede que ele levante e vá para a escola dominical, para a igreja, para a faculdade? Enfim, é preciso levantar algumas teorias, algumas questões, para assim trabalhar no meio dos seus jovens, tá? Vamos lá. Provérbios capítulo 24. Então aqui no capítulo 6 é levantado essa advertência. Lembrando sobre algumas características desse inseto, né? Eles ajuntam mantimento na estação própria, naquelas que eles podem fazer, então tudo tem um tempo. Elas trabalham silenciosamente, sem chamar a atenção. Elas trabalham incansavelmente até que o trabalho termine. Elas trabalham em equipe. Elas constroem seu próprio sistema de moradia e túneis subterrâneos. O formigueiro está sempre limpo. Nenhuma vive sem trabalho. Lutam até a morte para defender o formigueiro. Não são forçados por um supervisor. Então, se você trazer essas essências aqui que eu acabei de dizer, você pode trazer algumas realidades para a vida dos seus jovens, tá bom? Provérbios capítulo 24 e também o capítulo de número 26. O 24 traz a observação do sábio concernente ao campo do preguiçoso.
da mesma forma, no versículo 34, após a análise e a verdade sobre o ambiente não está limpo, o ambiente não está propício para que ele tire o seu sustento, está cheio de espinhos, está cheio de mato, ele não consegue, com certeza, produzir o necessário. E aqui, nessa observação, há uma total desordem e também ausência de diligente. Então aqui, da mesma forma, a pobreza sobrevirá sobre o preguiçoso. Em Provérbios 26, você vai ver as desculpas do preguiçoso. Então, no primeiro momento, eu tenho o exemplo, a observação. No segundo momento, que é o capítulo de número 24, eu tenho a análise de um fato, de um acontecimento, a realidade na prática. E no terceiro momento, que é Provérbios, capítulo de número 26, eu vejo aqui algumas questões relacionadas a desculpas que o preguiçoso cria na sua cabeça, na sua mente, na sua vida. É aquela pessoa que quando você vai conversar com ela, ela não tem expectativa nenhuma. Ela tem o objeto da sua felicidade, ela tem a saída, mas ela não consegue se mover, ela não consegue atuar, ela não consegue se libertar, ela não consegue pegar e fazer, mudar sua vida, mudar sua história, mudar sua realidade. Alguma coisa o coloca em estado de letargia. E o autor vai falar aqui, no versículo 13 do capítulo 26, que uma das desculpas ele faz, né? Que é, um leão está lá fora, então eu não vou sair, eu não vou procurar emprego, eu não vou fazer isso, eu não vou começar um novo negócio, eu não vou fazer aquilo, ou seja, tudo é muito difícil, é muito perigoso. Então ele compara esse homem, esse preguiçoso, a uma porta, que ela tem a sua função, ela tem o seu valor, ela tem a sua funcionalidade, mas ela não sai do lugar. Ela é importante para aquele ambiente, mas ela tem um mal, ela não se move para outro lugar ao qual ela foi colocada. E assim o autor coloca essa questão. A preguiça, a indisciplina e também a realidade é tão nua e cruel que esse preguiçoso ele não consegue nem se alimentar bem, porque ele tem preguiça de fazer a sua própria comida e de levar a colher à boca para se alimentar. Então é um processo aí bem complicado, e o autor fala aqui que o preguiçoso entra num processo de negação, no versículo 16, ao qual tem 7 pessoas, olha o exemplo, 7 pessoas que conhecem muitas coisas, sabem, viveram muitas coisas, e quando conversa com o preguiçoso quer saber mais do que as 7 pessoas, ou seja, ele acha que ele sabe tudo, ele acha que ele já fez de tudo, ele acha que a vida dele vai ser desse jeito e ninguém tem nada a ver com isso. E o interessante é que ele está num processo de negação. É uma pessoa negativa, uma pessoa que não consegue olhar para frente, uma pessoa que não consegue ver um futuro brilhante. Ela tem capacidade, ela tem força, ela tem robustez, ela tem criatividade, ela tem alegria, ela tem disposição, mas isso foi afetado pela preguiça. E todas essas qualidades que eu falei começam a cair por terra, porque no lugar dessas a preguiça se sobrepõe, tá? Então vamos animar, vamos incentivar, vamos colocar os nossos jovens de pé, vamos mostrar para eles que essa preguiça tem que ir embora, temos que trabalhar,
temos que lutar, temos que acordar cedo, temos que fazer o nosso melhor. Para quê? Para que a nossa vida seja uma vida de bênção, de alegria, de poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Senão, ele não vai ter coragem nem de levantar do sofá da casa dele para ir para a igreja adorar a Deus, tá bom? Tópico 2, conceituando a preguiça. Aqui nós temos alguns pontos bem interessantes, gostaria que você prestasse bastante atenção, porque pode te complicar caso você não observe isso. De maneira geral, a preguiça tem a ver com aversão ao trabalho, um estado de prostração, morosidade e lentidão. Já dizia uma frase, e eu repito quando eu tenho oportunidade: muitas pessoas são contratadas pelo currículo, mas são dispensadas pelo comportamento. Tem muita gente preguiçosa, tem muita gente que não gosta de fazer nada e acha que o dinheiro vai cair do céu, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. Tem pessoas, deixa eu dizer uma coisa aqui, que não é regra geral, é um pouco polêmico, mas eu queria que você analisasse e pensasse e refletisse. Eu tenho, por exemplo, os benefícios do governo. E os benefícios do governo são algo que são objetos aí da política que são usados em benefício das pessoas mais pobres, das pessoas vulneráveis, que estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, são pessoas que merecem receber porque o Estado garante isso, a Constituição garante esse direito. Mas os irmãos já pararam para pensar que muitas dessas pessoas que recebem benefício poderiam estar trabalhando, poderiam estar produzindo, poderiam ter uma vida melhor, mas por causa dos benefícios, seja de água, seja de luz, seja Bolsa Família ou qualquer outro, não estou criticando o programa é muito bom. Tem que haver esses programas para pessoas de baixa renda e que estão em extrema pobreza. Mas tem pessoas, meus irmãos, que recebem o benefício e continuam com o benefício e não querem registrar a carteira de trabalho. Tem pessoas que não querem o registro, porque se registrar, vai perder o benefício. Ou seja, tem pessoas que preferem ficar em casa, vivendo uma vida difícil, regrada, porque não querem trabalhar. E muitas das vezes a preguiça toma conta e ela diz assim: não, eu estou recebendo esse benefício aqui, então eu estou tranquilo, eu vou viver com isso, mas ela tem preguiça de sair, buscar um emprego, às vezes passar 7, 8 horas ali trabalhando, falar, para que eu vou passar 7, 8 horas trabalhando, sendo que eu posso receber meu benefício aqui e ficar de boa em casa, assistindo a minha novela, assistindo isso, assistindo aquilo. Então, em muitos casos, isso pode se tornar um problema, tá? Então, pense, analise, reflita aí, tá? Porque nós fomos criados para produzir. Se você está numa situação difícil, numa situação deplorável, é mais do que justo que você receba os benefícios, seja do município, seja do estado ou seja federal. Mas não deixe que esse benefício torne a sua vida uma vida miserável, uma vida preguiçosa, tá? Não é isso que Deus quer de nós. Tá tudo entendido, irmãos? Ok? Então vamos lá. Então aqui o autor vai falar assim que concernente do ponto de vista psicológico, tem a ver com uma indisposição crônica, ou seja, é um estado de saúde ruim ou mal-estar persistente por mais de 3 meses. Daí o texto vai dizer que essa indisposição crônica pode estar relacionado a atividades corriqueiras, ou seja, lavar uma louça, limpar uma casa, lavar a roupa,
lavar o carro, lavar a moto, limpar o quintal. Ou seja, nós temos um problema de preguiça que pode se agravar, ao ponto da pessoa deixar a casa imunda ou não ter disposição para varrer uma casa devido à preguiça. E o autor está dizendo aqui também que para realizar atividades corriqueiras pode revelar como aversão à ideia de disciplina e ordem, e também pode ser um sintoma que revela um problema orgânico. Aí o autor falou aqui da questão da imposição crônica, que tem a ver com a nossa capacidade psicológica, com o nosso psicológico, ou seja, concernente às questões corriqueiras da nossa vida, e está ligado à aversão à ideia de disciplina e ordem, ou seja, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu tenho que fazer é arrumar minha cama, é organizar a minha prateleira quando há essa disponibilidade durante a manhã. Às vezes a gente sai correndo, vai trabalhar, mas imagine essa estante aqui toda bagunçada. É estranho, não é, para vocês que estão vendo aí? Peraí, eu preciso organizar, preciso deixar certinho, organizado, eu preciso ter disciplina. Então, a preguiça e a disciplina, elas estão correlacionadas, porque a preguiça, ela tira esse senso crítico meu de disciplina, de ordem, de decência, e o autor vai falar que pode ser também um sintoma que revela um problema orgânico, ou seja, nós falamos da questão psicológica. Aqui o autor citou também a questão orgânica, porque ele havia citado também a questão de disciplina. Nas questões orgânicas, aí nós temos uma outra situação que pode envolver doenças cardíacas, doenças respiratórias, digestivas, renais, neurológicas, autoimunes. Então pode ser que essa preguiça seja gerada por um problema orgânico, ok? Então, além disso, com a preguiça é possível desencadear sentimentos como tédio, melancolia, a partir de combinação de fatores orgânicos e ambientais, a depressão. Então, há uma gama de elementos que podem surgir e que podem revelar uma preguiça, e que nem sempre está ligado ao fato de postergar alguma coisa, de não querer fazer. Será que tem algum problema orgânico? Será que tem algum problema psicológico? Ou será que é realmente uma indisposição da pessoa, uma falta de disciplina? Então é preciso analisar. Então foi bom o autor ter revelado e ter nos mostrado esse outro lado, para que nós, professores, não tratemos a preguiça como algo concreto ou algo único. Não, existem várias facetas dessa questão da preguiça. Então, quem nunca sentiu aquele sentimento de vazio ao tomar a consciência da perda do tempo por causa de uma prostração causada pela preguiça? Aí, nesse ponto, eu posso falar por mim, que às vezes eu estou em algum momento, poderia estar estudando, poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar desenvolvendo alguma questão, e às vezes eu estou ali no celular, às vezes eu estou sentado, às vezes eu estou, igual se diz aqui, né, uma frase que fala, pensando na morte da bezerra, né? Ou seja, tem situações ao qual nós paramos no tempo ali por uma breve preguiça ali, e cai aquele sentimento de perda. Nossa, mas eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter ido ali. Aí as coisas vão se acumulando durante o dia, durante aquele período, seja manhã, tarde ou noite, e aquilo ali acaba se tornando um problema para a pessoa, tá bom? Aqui o autor vai falar o que não é preguiça. É muito importante ressaltar aqui o que não é preguiça. Descansar não é preguiça.
Às vezes, o que muitos entendem por preguiça tem a ver com a ausência de nutrientes provenientes de uma alimentação pouco saudável ou ausência do tempo necessário de um sono reparador. Quando a gente fala de sono, a gente não está falando de quantidade, a gente está falando de qualidade do sono. Nós precisamos de ter uma qualidade de sono e não a quantidade, tá? E aqui o autor falou que também, por exemplo, se você tem uma falta de um nutriente de ferro, por exemplo, no seu organismo, vai te dar uma letargia, vai te dar sono, você vai estar em algum momento, qualquer lugar que você sentar, você vai querer dormir, isso não é preguiça. Se você vai, esses dias mesmo eu passei por um médico, estava sentindo muita letargia, sono, né? Sentava em algum lugar, dava a pressão às vezes até caía, fui no médico, né? A médica pediu um exame de sangue, um exame de urina, aqueles exames básicos de rotina. E no exame constatou que era falta da vitamina ferro, né? Então ela me passou ali os comprimidos para me tomar, né? A alimentação é muito importante que se observe, e agora eu estou me sentindo bem melhor. Então não dá mais aquela letargia, aquela falta de sono, aquele sono, né? E aquele cansaço, às vezes a cabeça dava uma variada e era apenas essa questão, uma falta de vitamina. Então tem que se observar muito bem, você tem que conhecer seu próprio corpo, não leve o seu corpo ao extremo. Sentiu alguma coisa diferente? Procure saber o que é. Então isso é importante que você passe para os seus alunos, porque podem ter ordem psicológica, tá bom? Essa questão pode ser de forma orgânica, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado aí e observar essa questão. Então, como eu disse aqui, pode ser desordens neurológicas, aí você tem aí mal de Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, pode ser transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade, bipolaridade, pode ser distúrbios hormonais, ou seja, hipotireoidismo, hipertireoidismo, diabetes, pode ser intoxicação, uma substância química, medicamentos, drogas, tem medicamento que dá sono. Então tem que ser observado isso, da letargia na pessoa. Então é muito importante que se observe isso. Talvez você tenha o seu aluno em sala de aula que ele não consegue se concentrar, mas será que ele toma algum remédio? Será que talvez o seu aluno não está fazendo uso de drogas? É importante se observar isso. Será que esse aluno não está passando por um processo difícil, se envolvendo com outras coisas, talvez ele tenha algum outro tipo de distúrbio? Então é importante que se observe isso, passe para a coordenação, a situação que está acontecendo, enfim. Você, professor, tem um papel muito importante dentro da sala de aula e observe tudo isso. A preguiça paralisa o seu desenvolvimento. Ela paralisa o desenvolvimento, tá? Espiritual, afetivo, acadêmico, profissional do jovem. Nossa vida devocional depende do senso de responsabilidade. Ou seja, o relacionamento social tem a ver com investir, a atenção, o tempo que se dá a esse relacionamento. Isso é muito importante. O sucesso profissional depende da disposição em fazer sempre o melhor, tá? Então esse senso de responsabilidade é muito importante. Despertar esse senso do seu aluno para essas características que foram observadas. A minha preguiça está relacionada a algum problema de saúde? Está relacionado a algum problema mental? Está relacionado a algum problema social? Ou seja, o que é que está me gerando essa preguiça? O que está acontecendo? Ou será que é um estado de letargia meu
concernente às circunstâncias e tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. Então é importante se analisar tudo isso, tá bom? 3. Protegendo-se contra a preguiça. Desenvolvimento do senso da responsabilidade. Construir um senso de responsabilidade, ou seja, construir é erguer, edificar, criar, desenvolver. O senso é a percepção que a pessoa tem da realidade. É o juízo de valor que ela faz daquele item, daquela situação, daquele momento. É a consciência que se tem do local vivencial. É da onde ele está, para onde ele vai. Isso é senso de responsabilidade. Ter clareza no propósito da vida, isso é muito importante para que ele não caia em letargia. Tem a ver com a consciência que temos da vocação na nossa vida, para que nós não possamos, você jovem, né, da sua sala, aliás, o jovem da sua sala, não entenda a vida como um sofrimento, como algo ruim, mas como uma dádiva de Deus, e você tem que lutar por isso, pelos propósitos de vida, pelo bem-estar social, pelo bem-estar financeiro, pelo bem-estar da saúde, ou seja, ele precisa buscar viver melhor. Porque alcance um futuro feliz e seguro é isso, é se livrar dessa preguiça. Então, algumas perguntinhas aqui. Qual o propósito da minha vida? O que eu desejo que Deus pense ao meu respeito? Que legado quero deixar para as pessoas com as quais eu me relaciono? São questões que você vai levantar em sala de aula. Tópico 2, subtópico, né? Cuidando do corpo. A manutenção do nosso corpo é muito importante. Aqui ele vai falar dos nutrientes, o condicionamento físico. Se nós não cuidarmos, teremos problemas. Efésios capítulo 5, versículo 29. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela da igreja. Então o jovem, ele é incentivado a cuidar do seu corpo, não usando drogas, não usando bebidas, não usando medicamentos a seu bel prazer, tá? E medicamentos que vão levando aí ao definhamento do corpo. É preciso observar essas questões para que ele cresça um adulto saudável, nítido, responsável, que tenha consciência da realidade e que não viva à base de remédios calmantes e todo tipo de medicamento que venha a trazer uma letargia para a sua vida. O sono é precioso para a nossa recuperação após um dia de trabalho e de estudo. Homens de 18 a 64, mulheres estão incluídas também. Média de 7 a 9 horas por dia. Adolescentes de 14 aos 17 anos, média de 8 a 10 horas por dia. Seu corpo agradecerá e a sua mente ficará mais leve. O sono melhora a concentração, memória, humor, o sistema imunológico, regula emoções, reduz risco de doenças crônicas, como já foi falado aqui. Subtópico 3, cultivando uma rotina saudável. Observe a natureza, o exemplo da formiga em Provérbios capítulo 6. Ou seja, mostra-nos como seu ritmo e tempo são harmoniosos. A rotina não é para nos oprimir, é para nos dar maior liberdade para escolher as melhores opções. Não perca tempo de forma alguma com coisas que não têm valor, que são fúteis, que são variáveis, que não têm consistência. Perca o seu tempo. Se esforce naquilo que dá resultado. Se é na academia para te dar força, vigor, e que você não venha se envolver com esteroides ou outras coisas semelhantes a essa, beleza, tudo bem, é saúde. Se você tem que estudar, gaste o seu tempo, se esforce, se dedique, para que lá na frente você venha colher os seus frutos. Fato é que devemos cultivar uma rotina
saudável. A rotina é um grande antídoto contra a preguiça e Deus espera que nos organizemos por meio de uma rotina saudável, tanto por dentro quanto por fora. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus.